Fala meu povo, segunda-feira, no vídeo de hoje a gente vai falar mais sobre o triunfo do Bahia diante da equipe do Bragantino por 2-0 na Arena Fonte Nova, resultado que coloca o Bahia na segunda posição. Vamos comentar e vamos falar mais sobre esse jogo, vamos falar também sobre os destaques individuais, porque eu acho que merece. Tem muitos jogadores se destacando e mostrando um nível muito interessante de futebol, além, claro, do Rogério Ceni, falando na coletiva e tudo mais. E vamos falar também sobre o Kaique, porque recebi muitas mensagens lá no nosso Instagram, falando sobre uma possível volta do Kaique, eu perguntando sobre esse assunto, e eu vou explicar essa situação aqui pra vocês. Assiste o vídeo até o final pra você entender, tá bom? Já conto muito com o teu like no início desse vídeo pra ajudar o canal e, consequentemente, o nome do Esporte Clube Bahia. Peço também que você se inscreva aqui no nosso canal pra ajudar a gente a chegar a 4.000 inscritos. Faltam menos de 500 pessoas pra isso e eu conto muito com o teu apoio clicando no botão de gostei e de se inscrever também, tá bom? Meu nome é José Victor, pra quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e já vamos começar esse vídeo, meu povo, pra gente não perder tempo falando sobre o jogo de ontem. Bahia 1-0 na equipe do Bragantino, assume novamente a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Por um triz a gente não consegue a liderança, o Atlético acabou vencendo a equipe do Palmeiras lá em Barueri. Eu pensava que o jogo seria no Allianz Parque, mas não, foi na Arena Barueri, e o Atlético com méritos conseguiu o resultado positivo e segue como líder do campeonato, mas o Bahia vem logo atrás, dividindo essa liderança também com 13 pontos. Ontem eu falava isso, né, no pré-jogo, que eu achava que era o jogo mais difícil até então do Bahia no Campeonato Brasileiro. É uma equipe muito mais pronta do que a equipe do Botafogo, que tem mais qualidades, tem mais dinâmicas, né, que fazem o Bragantino ser uma das melhores equipes hoje do futebol brasileiro. Já fez uma bela temporada no último campeonato. Mas nesse ano de 2024 eu acho que o time do Bragantino é bem mais forte, é bem mais competitivo do que o do ano passado. E tem um treinador, enfim, excelente para mim, que é o Pedro Caixão. Uma equipe muito rápida, que obrigou o Bahia e que exigiu mais do Bahia também defensivamente. Mas a partida de ontem, algo me chamou muita atenção e me deixa muito feliz. A forma e a maturidade como o Bahia consegue encarar jogos difíceis como foi o de ontem. Em outros anos, no ano passado, por exemplo, o Bahia era uma equipe extremamente frágil, tanto defensivamente como mentalmente, e isso era o grande problema da equipe, na minha visão, no último Campeonato Brasileiro. Coisa que é totalmente diferente desse ano de 2024. O time de Rogério Ceni tem maior capacidade mental de concentração, disciplina tática para colocar em campo tudo aquilo que vem sendo trabalhado e para conseguir os resultados. O Bahia sabe como chegar nos resultados, sabe o que fazer, como fazer e faz isso dentro do campo. À medida que eu falei isso no pré-jogo, à medida que o time consegue fazer esse norte que o time tem de jogar por mais tempo dentro do campo, por muitos minutos, a equipe está mais próxima do resultado positivo. E ontem não foi diferente. Não foi uma exibição de gala, como a gente já viu em outros jogos, até porque o adversário não permite muito isso, né? Não permite a gente ficar tanto tempo assim com a bola. É um adversário que sabe pressionar muito bem, mas o Bahia mesmo assim conseguiu, nas chances que teve, nas oportunidades que teve, manter a posse da bola, trabalhar bem a bola, girar bem o jogo e conseguiu encontrar as oportunidades. O gol do Bahia, a recuperação de bola do Gabriel Xavier, que não desiste da jogada, e eu já vou falar mais sobre ele. Depois o jeito que o Everton Ribeiro, né, carrega essa bola entre linhas e o passe dele pro Cauli fazer assistência pro Tassiano e pro Tassiano fazer o único gol da partida. Triunfo com méritos do Bahia, que, como eu falei pra vocês, coloca a gente na segunda posição novamente, né, tinha perdido com o triunfo do Flamengo no sábado, e faz com que a gente continue sonhando, com que a gente continue brigando por coisas lá em cima. O campeonato é muito longo, é apenas o começo, é apenas a sexta rodada. Essa gordura ela já é muito importante para jogar a gente para cima e para obrigar ou para fazer com que essa equipe continue sempre brigando pelo topo da tabela e faça a gente continuar sonhando e acreditando que a gente vai conseguir coisas grandes no campeonato. Eu falava sobre isso, desfrutem desse momento, porque pela primeira vez a gente consegue ter capacidade de brigar no topo da tabela, e o topo eu falo pela liderança, pelas 4 primeiras colocações. Tudo isso tem que ser aproveitado com toda a certeza desse mundo. Sobre os destaques individuais, eu falo sobre o Gabriel Xavier, que foi eleito, inclusive, pelo Bahia o melhor em campo na partida de ontem, porque o Xavier conseguiu fazer mais uma das suas melhores partidas com a camisa do Bahia. O Gabriel Xavier, para mim, é uma grata surpresa. Eu não esperava essa tamanha evolução no nível absurdo do que ele vem jogando. Ele é muito jovem ainda, é 23 anos, se eu não me engano, e vem jogando futebol de alto nível e de excelência. Ele não sofreu nenhum drible na partida de ontem, por exemplo. Ele teve a segunda maior nota entre todos os jogadores do Bahia. Teve, no quesitos defensivos, eu vou colocar aqui na tela para vocês, foi o primeiro em todos os jogadores em campo, ele foi o primeiro em todos os quesitos defensivos. Mostra o quanto ele foi sólido, que ao lado do Canu conseguiu formar a melhor dupla de zaga do Bahia até então na temporada. Com ele como titular, o Gabriel Xavier como titular, o Bahia tem 15 jogos em 2024 e não sabe o que é uma derrota. Só sofreu apenas 6 gols.
Ao lado do Canu, para mim foi uma melhor dupla de zaga do Bahia até então na temporada. O Canu, novamente, é uma grata surpresa também, porque conseguiu sair de um momento difícil, dar a volta por cima e jogar muito bem. Ele já vinha de boas partidas e ao lado do Gabriel Xavier consegue encontrar essa dupla de zaga. O Xavier, como eu falei para vocês, invicto na temporada de 2024, só sofreu apenas 6 gols e ainda é muito jovem. Pode evoluir ainda mais. O quesito da construção do jogo foi até algo que o Ceni falou também na coletiva. Eu acho que o Gabriel Xavier já evoluiu bastante e essa titularidade dele, para mim, se deve a isso. O Gabriel Xavier, de anos passados, tinha essa dificuldade. Era um zagueiro mais simples, que quando era apertado acabava rifando essa bola e fazia com que o time perdesse a posse. O Gabriel Xavier de hoje não. É um Gabriel muito mais calmo para tomar as decisões, é um jogador muito mais lúcido para construir, tanto ofensivamente, defensivamente também. É um jogador que sabe muito bem esse tempo da bola, se posiciona muito bem e faz com que a gente consiga ter nesse momento uma maior solidez defensiva, uma casca para aguentar jogos difíceis como foi a partida de ontem. É isso que eu falo para vocês. É um time muito mais maduro e passa muito bem pela segurança que o time tem na zaga, no seu sistema defensivo. O Santiago Arias, o Gabriel Xavier, o Canu e o Luciano Juba, ao goleiro Marcos Felipe, conseguem fazer e conseguem, para mim, ter momentos que eu não esperava no início da temporada, quando a gente perdeu o Campeonato Baiano, por exemplo. É uma equipe muito mais sólida, é uma equipe que se defende muito mais. O Bahia praticamente não leva sustos no jogo. Isso é muito importante de ser destacado, porque uma equipe que quer ser competitiva e que quer brigar lá em cima, precisa ter solidez defensiva. E não sofrer sustos e não sofrer grandes volumes de ataque já é meio caminho andado para isso. Então, muito importante de ser destacado essa evolução defensiva do Bahia, com a presença do Gabriel Xavier em campo como titular. O Vitor Cuesta agora vai ter que correr atrás, assim como o Gilberto também perdeu a titularidade pela lateral direita. O Cuesta vai ter que correr atrás para conseguir novamente essa titularidade, porque o Canu conseguiu tomá-la e com méritos, e ser bastante justo. O Canu vem evoluindo bastante ao lado do Gabriel Xavier. Outro destaque também para a partida de ontem é o do Cauli. O Cauli chegou à segunda assistência no Campeonato Brasileiro, é o jogador, é o líder de assistências do campeonato e também o primeiro em grandes chances criadas. É um craque de bola. O Everton Ribeiro, que não aparece nessas estatísticas, ontem não deu nenhuma assistência, não fez nenhum gol, poderia dar uma assistência ontem para o gol de Tassiano, que aí seria maravilhosa. A trivela dele, né, o cruzamento de trivela para o Tassiano, o gol, foi o primeiro gol que estava impedido, também merecia ser validado, porque, cara, que jogada do Bahia. E a assistência do Cauli também. É um jogador diferente, é um jogador mágico, a gente já está cansado de falar do Cauli, mas é interessante de ver quando esses 4 jogadores de meio de campo encontram espaço para jogar, como foi no caso da partida de ontem. O Bragantino é um time que se expõe muito, é um time bastante que se impõe muito em relação ao seu adversário, tenta se impor, sobe muitas linhas, é um time muito intenso, de muita transição e por conta disso dá espaços. E quando esses 4 jogadores, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, têm espaço para jogar, para mostrar o seu futebol, é incrível como esses 4 jogadores conseguem fazer o time do Bahia jogar e conseguem fazer com que o time vá para frente, que o time consiga controlar o jogo, ter posse de bola. E em algum momento vai aparecer alguma oportunidade de gol. O Cauli é um jogador assim. Quando você menos espera, o Cauli encontra um passe que na sua cabeça era impossível, ou ele encontra um jeito de finalizar, ou um drible que consegue quebrar linhas, ou consegue deixar a defesa adversária totalmente perdida na marcação. É importante demais ter um jogador como ele, e não só o Cauli, o Jean Lucas, o Caio Alexandre e o Everton Ribeiro também. O Bahia tem um grande meio de campo, e quando a gente falava no início da temporada que era o melhor meio de campo do Brasil, muitas pessoas acabaram jogando um pouco para o lado, porque, enfim, o Bahia não conseguiu o título do Campeonato Baiano e criou-se toda aquela desconfiança. Mas com o início do Campeonato Brasileiro, com a evolução dessa equipe, com evolução também dentro da temporada, como eu já venho destacando para vocês aqui ao longo do vídeo, a gente consegue ver e a gente consegue notar o quanto esse time tem qualidade, sobretudo qualidade técnica, que é extremamente essencial para que esse time, para que esse jeito de jogar aconteça. Bom, vamos falar agora sobre o Kaique, porque, como eu falei para vocês no início do vídeo, a gente recebeu muitas mensagens lá no nosso Instagram, perguntando sobre uma possível volta do Kaique, ou como isso era possível. Isso porque o Matheus Barbaço, né, dono do canal Sou Mais Bahia aqui no YouTube, postou em seu Instagram também, no Story, que o Bahia deveria incorporar de 3 a 4 atletas e ele gostaria muito de ver o Kaique. Muitas pessoas perguntaram e eles explicaram que a volta era possível. E muitas pessoas vieram me perguntar: poxa, Vitor, é verdade? Como isso pode acontecer? Explica mais essa situação. Eu vou explicar para vocês. Eu andei conversando com o empresário do Kaique, que é o mesmo do Caio Roque, inclusive. Eu acabei checando essa informação com ele. Ele ainda não me respondeu, ainda não trouxe informações concretas a respeito do futuro do Kaique. Mas o que eu posso dizer para vocês nesse momento é: o Bahia, como o Darino Sena trouxe a informação, deve incorporar de 3 a 4 atletas na janela de julho. Um deles deve ser o Iago. O Kaique era um jogador que veio emprestado do início da temporada passada. Ele era jogador do Manchester City, chegou com muita expectativa, acabou jogando, gol em clássico, mas depois perdeu seu espaço.
viu outros jogadores crescerem, ficou no banco e devido às lesões, ganhou novamente uma oportunidade quase que no meio da temporada. Eu me lembro muito bem daquele jogo contra o Cruzeiro, que ele entrou e fez aquele golaço, quando estava conseguindo viver o seu melhor momento com a camisa do Bahia. No jogo contra o Atlético Paranaense, ele acaba se lesionando, tem uma lesão grave no joelho, né, uma lesão de ligamento, e fica de fora ali, e desde daquele dia não entra mais em campo como jogador de futebol. O Kaique, desde isso, se encerrou o seu empréstimo com o Bahia, ele voltou a ser jogador do Manchester City e está se recuperando de lesão. É uma lesão que demanda tempo, o Bahia sabe muito bem disso, os clubes também, o próprio Manchester City, e ele deve estar pronto, deve estar assim, mais ou menos apto para voltar a jogar ou para participar novamente das atividades no mesmo período que a janela abre, de julho até agosto, setembro, algo próximo a isso. Eu acho que muito menos antes de setembro. E ele era jogador do Manchester City. Muito difícil quando o Kaique, volte a se recuperar, que ele seja jogador do Manchester City, que ele atue no campo como jogador do Manchester City. Porque o Guardiola, enfim, deve ter a presença do Savinho, já tem jogadores ali à frente dele, e o Kaique está muito distante desses jogadores, ou está muito distante do nível técnico, físico também, para jogar e para disputar a posição com o Doku, com o Grealish, com o Savinho, que vai chegar também do Girona, e outros jogadores da posição. Por conta disso, o mais provável que aconteça, e aqui não é uma certeza, é uma opinião, tá? É que ele seja emprestado novamente. E a partir do momento que ele vá ser colocado na lista de empréstimos, o Bahia aparece como uma primeira opção para isso. É o clube do país dele, é o clube até onde ele se lesionar, ele estava muito bem, e uma volta para cá não estaria totalmente descartada. Ele só encerrou seu contrato de empréstimo com o Bahia naquela ocasião por conta da lesão que ele teve no joelho. Recuperado dessa lesão, apto para jogar novamente, muito provavelmente ele vai ser colocado na lista de empréstimos. Eu lembro que antes de chegar do Bahia, o Kaique já esteve no Manchester City 2, equipe B do Manchester City, ele atuou em alguns jogos, inclusive o famoso equipe sub-23 do City, né? E depois foi emprestado ao Paços de Ferreira de Portugal, acabou não jogando e depois ele veio para o Bahia. Ele teve esse problema no Bahia de ficar no banco, depois conseguiu retomar a titularidade, quando estava conseguindo viver o seu melhor momento, se provar novamente, veio aquela lesão. Eu não descartaria a volta do Kaique, sinceramente existe essa possibilidade. É um jogador que para mim, se vier, pode ajudar e agregar demais. É um garoto ainda, ele é muito jovem, apesar de já ter aparecido há muito tempo no futebol brasileiro. Ele foi vendido muito jovem também, então dá essa impressão de ele ser mais velho, mas não. Ainda é uma jovem promessa, ainda é um jogador que pode ser lapidado e chegar no nível muito alto e que pode ser importante para uma venda, para uma compra do Bahia, né, futuramente, depois de uma venda. E enfim, eu não descartaria essa possibilidade, tá bom, meu povo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, não se esquece de se inscrever aqui no canal também, é muito importante pra gente, para ajudar a gente a chegar a 4.000 inscritos e, enfim, continuar trazendo mais conteúdos aqui pra vocês, tá bom? Muito obrigado e valeu!